gostei e recomendo. E hoje no quadro Gostei e Recomendo, eu estou com um livro muito bacana em mãos, eu fiz questão de recomendar a vocês, nossos ouvintes queridos, chamado Deixe-me Partir, da Tânia Fernandes de Carvalho, muito bem editado aí pela Petit, e fala justamente de uma das situações mais difíceis pelas quais passamos, e é inevitável, né, gente? É uma separação de um ente querido para o outro lado da vida. Bom dia, Tânia Fernandes. Bom dia, meu querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar com você. Obrigado pela participação. E olha, Tânia, eu queria que você falasse um pouco desse livro. Como que surgiu a ideia e a partir do que você resolveu escrever um livro para pessoas que estão sofrendo com a partida de uma pessoa amada? William, nós conhecemos o trabalho da dona Miltz lá em São Bernardo do Campo, que acreditamos ter sido pioneiro nesse acolhimento a enlutados, quando se fala dentro da casa espírita. E nós nos apaixonamos pela ideia. E depois que a nossa casa, lá no Tatuapé, o Paz e Amor, disse, podemos replicar esse trabalho aqui. Que bonito nós isso. Resolvemos então estudar mais a fundo esse tema. E estamos lá há mais de 10 anos, acolhendo as pessoas que nos procuram. E agora enfeixou com esse livro, que é o resumo de toda essa experiência ao longo de todos esses anos, onde nós temos aprendido muito com aqueles que nos procuram. São dores superlativas, às vezes, que nos chegam. Ô Tânia, eu, aliás, quero mandar um abraço para o pessoal lá da Casa Espírita Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé. Eu sempre vou lá fazer palestra, quando sou convidado, gosto muito do trabalho, e o trabalho muito sério de vocês aí. Esse livro, ele acaba, então, é como se estivesse abrindo as portas da Casa Espírita para todas as pessoas, né? Que estejam passando por esse momento tão difícil da vida. Essa foi a ideia primeira. Repicar, levar adiante, porque inclusive nós pesquisamos muito e toda notícia que nos chega, olha, aqui tem um grupo de acolhimento, nós vamos agregando isso e informando as pessoas, e são poucas as casas espíritas que abrem essas portas para esse acolhimento, e nós espíritas, com tudo que a espiritualidade tem nos proposto, temos todas as ferramentas, né, William, para consolar, para esclarecer. A gente já começa com uma expressão que a gente usa muito e que é errada. Eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu marido, eu perdi... Então, e a gente já começa consertando essa expressão, né, Tânia? Isso, foi perfeita essa sua lembrança, porque ninguém perde ninguém, né? Nós só partimos antes, ficamos sofrendo a ausência da presença do nosso ente querido, e nós temos, assim, trabalhado muito para que possamos acolher, possamos dividir esses conhecimentos. Sim. E você sabe que, a princípio, o grupo procurou apenas acolher sem dar a conotação espírita, porque nós acolhemos de todas as religiões. Sim. Mas o mais interessante é que as pessoas vêm exatamente querendo saber o que a casa espírita pode orientar, o que os espíritas falam sobre Tânia, é engraçado esse momento. Por exemplo, eu tenho muitos ouvintes que são de várias religiões, evangélicos, católicos, espíritas, que o nosso programa ele é um programa para pessoas, todos, né? E não, né? não para religião. Mas é interessante a pessoa que ela não é espírita, não conhece a doutrina espírita, quando acontece a morte na família ou a morte próxima, eles buscam no espiritismo como se fosse uma ligação automática com aquele que está na espiritualidade. E não é assim, no plano espiritual. E não é assim, né, Tânia? Exato. Não é um telefone que, eu vou ali na casa espírita, eu vou telefonar, falar com a minha mãe, eu preciso saber como ela está, e aí procura a casa espírita. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essas pessoas que chegam à casa e não têm o conhecimento da doutrina. Como vocês lidam com isso e como você fala disso no livro Deixe-me Partir. Então, nós procuramos esclarecer, como ele falava, as pessoas chegam querendo entender por que com o meu querido, por que comigo, o que é que eu fiz de tão ruim que Deus me odeia, me castiga dessa maneira. Então é importante nós retirarmos essa ideia de que
quando alguém parte antes de nós, não é castigo em nossa direção. E sim, cada um tem uma história, nós somos espíritos eternos, cada um tem uma necessidade, e nós apenas estamos juntos, partilhando essa encarnação junto para crescermos e uns amparar os outros. E crescermos juntos. Nós encontramos, essas dúvidas chegam também, eu tenho percebido ao longo de todos esses anos, com relação às mães quando perdem os seus filhos. Que como o próprio Chico Xavier relatava, ele não tinha conhecido uma dor maior do que uma mãe que perde o seu filho tão jovem. E nós procuramos, porque as mães quando nos chegam, elas estão muito brigadas com Deus. Sim. Então a gente procura através do esclarecimento, e é muito importante que como o nosso grupo é como fosse uma grande terapia, aqueles que estão há mais tempo conosco, que já estão melhores emocionalmente, acabam acolhendo, e é muito gratificante observar alguém que chegou muito revoltado com a perda de um filho, de repente já está com um olhar, já está com um abraço, já está com palavras de consolo àqueles que estão acabando de chegar. Ô, Tânia, então é uma troca. Por que o nome Deixe-me Partir? Esse nome foi muito difícil de chegarmos a ele, porque falar de morte normalmente são palavras pesadas. E depois de muito pensar, nós recebemos um PowerPoint e dentro de uma mensagem que não tinha nada a ver, eu li essa frase, deixe-me partir, e aquilo me tocou. Acho que a espiritualidade falou, eles isso. mandam recadinho sempre, né? Porque é o pedido das pessoas que partem aos seus familiares. Deixe-me partir, deixe eu seguir a minha vida e vocês sigam a de vocês da melhor maneira possível. É claro que o amor não desaparece, pelo contrário. Mas cada um tem uma história e cada um precisa prosseguir. E cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. E eu queria que você deixasse então um recado para todo mundo que está ouvindo você agora e que possivelmente vai fazer a leitura do seu livro Deixe-me Partir, que está aí nas grandes livrarias de todo o país já, né? Exato. O livro pela editora Petit, Tânia Fernandes de Carvalho. Deixa um recadinho então para quem ou está passando essa dor ou quer estudar um pouco mais para entender tudo que pode nos acontecer na vida. Olha, em primeiro lugar, deixe partir o seu querido. Acredite, Deus sabe o que está fazendo. E nós, se não entendermos, com certeza mais adiante nós vamos falar, não, estava tudo certo. E que nós possamos aproveitar esse momento de luto para ter um olhar também para aqueles que ficaram, que muitas vezes estão sofrendo tanto ou mais do que nós, e nos aguarda esse espaço de amor, ou na família, ou com um amigo. Então, sendo visitado por essa dor, se cuide, busque ajuda e deixe partir. Que bonito, Tânia. Fique com Deus e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um abraço a todos. E olha aí, gente, conversamos aí com a autora do livro Deixe-me Partir, a Tânia Fernandes de Carvalho, que está com esse grande livro aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Pode procurar nas grandes livrarias, Deixe-me Partir, pela editora Petit. Fique com Deus, Tânia, que muito Fique sucesso com Deus, querido. no seu Sucesso trajeto no seu aí, trabalho. nesse trabalho muito bonito que vocês desenvolvem aí na Casa Paz e Amor em Jesus também. Um grande abraço. Gostei e recomendo.